Olá, pessoal. Sou a professora Adriane, professora de ciências. Estou aqui para mais uma aula de ciências, né? E a gente vai dar continuidade ao tema, falando sobre a atmosfera, sobre o ar. E hoje nossa aula vai ser sobre as alterações na composição do ar, tá? Antes de a gente iniciar, que já está iniciando o capítulo 6, né? Eu quero só relembrar vocês o que a gente fez na aula passada. A gente falou sobre a atmosfera, nós falamos sobre os gases, falamos sobre a importância de cada gás, né? E aí a gente vai entrar agora no tema poluição do ar, né? O que é poluição do ar? Quando a gente fala de ar, nas aulas passadas a gente falando sobre ar atmosférico, a gente falou sobre o quê? Que o ar, ele é essa camada de gás, né? E a gente consegue perceber o ar atmosférico quando a gente sente o vento, né? Em nossa pele, sente quando a gente vê as árvores balançando. E poluição do ar, como que a gente detecta, né? No Brasil, existe o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, chamado de PRONAR, criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, em 1989, que tem como objetivo regulamentar o nível de poluentes emitidos na atmosfera. Em 1990, o programa estabeleceu por meio do CONAMA, uma resolução que apresentou uma definição mais detalhada de poluição, mais especificamente de poluição do ar. Então, segundo o CONAMA, o que é poluição do ar? São padrões de qualidade do ar, as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Como a resolução pontua, a qualidade do ar é alterada por meio da emissão de poluentes atmosféricos. Tal alteração pode ocorrer por conta de fatores naturais e pela interferência do ser humano no ambiente. As fumaças de diferentes origens, elas são compostas de vapor de água, gases como gás carbônico e partículas sólidas muito pequenas, responsáveis pela cor acidentada ou escura que as fumaças podem apresentar. Em dias secos e com pouco vento, a poluição do ar aumenta, porque essas condições dificultam a dispersão dos poluentes. Ou seja, essa condição ela vai dificultar esses poluentes se espalharem, né? Se dispersarem. O que é se dispersar? Se dispersar, se espalharem. A partir de certas concentrações, as substâncias lançadas na atmosfera tornam-se poluentes e o ambiente natural já não consegue manter suas condições ideais. Com isso, muitos seres vivos, incluindo seres humanos, são prejudicados por causa dessas alterações. E é o que a gente está vivendo agora, galera. A gente está entrando num período chamado de berro-bró, que tem muita queimada, seca, os dias são secos, né? A gente está com baixa umidade. E aí a gente sofre, principalmente quem tem problemas respiratórios, sofre muito, né, durante esse período, né? Porque o ar ele fica mais poluído. O ar ele fica com essas partículas que a gente acaba inalando. E aí vocês podem ver essas imagens, tá? No caso, aqui essas à esquerda, elas é uma poluição atmosférica ocasionada pelo homem, né? Ação antrópica. E aqui desse lado direito, a gente está tendo um vulcão erupção. Essa massa de ar, de gás aqui, ela é poluente, ela está poluindo o ar atmosférico. Só que aqui, no caso, é o resultado de uma ação natural, né, da natureza. A gente não tem controle e o ser humano não pode interferir. Poluição do ar, alergias e irritações. Como eu já falei, né, acabei de falar, algumas pessoas elas apresentam relações alérgicas quando são expostas, tá, a determinadas substâncias ou agentes estranhos, como pelos de animais, esporos de fungos, poeira, ácaros, entre outros. Essas partículas e substâncias consideradas alergênicas, ou seja, causadoras de alergia, podem estar presentes no ar e assim atingir as vias respiratórias. Nas pessoas alérgicas, entretanto, essas reações de defesa são exageradas, podendo resultar em vários sintomas, como inflamações, manchas na pele ou até asfixia, dependendo do caso. Como exemplos dessas manifestações alérgicas, temos a rinite alérgica e alguns casos de asma.
Viver em ambiente poluído é muito desconfortável para todas as pessoas, e não somente para aquelas que são alérgicas, porque causa irritação nos olhos, especialmente se o tempo estiver seco. Os olhos ficam avermelhados e lacrimejantes, ou seja, né, fica saindo aquela água e dá uma sensação de coceira. Outra reação muito comum nas pessoas expostas ao ar é a tosse, né? Ao ar poluído é a tosse, resultado da irritação das vias aéreas. Mas lembre-se, apenas o médico pode dizer qual é a causa do desconforto e orientar o tratamento adequado. Tá? Então, agora, esse período mesmo, a gente vai ver muito isso, né? Se a gente não sofrer, se a gente não sentir em nós, no nosso corpo, a gente vai ver colegas próximos, né, familiares, passando por isso. Inversão térmica. O que que é a inversão térmica, né? A inversão térmica, galera, ela acontece principalmente nesse período seco também, né? É quando a gente consegue visualizar melhor o processo de inversão térmica. E o que que consiste, né, esse processo? O ar quente que sobe, ele carrega consigo os poluentes lançados na atmosfera, auxiliando na dispersão. Ao subir e se espalhar para níveis mais altos da troposfera, a concentração dessas substâncias diminui nas áreas próximas à superfície, onde seriam mais prejudiciais aos seres vivos. Sob determinadas condições, entretanto, um fenômeno meteorológico conhecido como inversão térmica pode acontecer, dificultando a dispersão dos poluentes. A inversão térmica ocorre quando uma camada de ar quente se forma em níveis mais altos da atmosfera e se sobrepõe a uma camada de ar mais frio em contato com a superfície. Como o ar frio é mais denso, ele não sobe e não se formam correntes térmicas com a mesma intensidade. Assim, os poluentes ficam concentrados na região mais baixa da troposfera por mais tempo. Então, aqui eu trouxe duas imagens, porque o que que acontece? Nós já sabemos como que o ar, né, ele, exemplo do ar-condicionado, né, como que ele funciona. A gente tem o funcionamento de acordo com ar quente e ar frio, né? Essa diferença de densidade faz o ar circular, né? Então, normalmente o que acontece? Esse ar quente, né, ele é menos denso, ou seja, mais leve, então ele sobe. E, consequentemente, o ar mais frio, ele é mais denso, ele desce. E a gente fica nessa, né, nessa de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e vive e tentando achar um valor, uma coisa igual para esse ar frio e esse ar quente. Só que quando a gente fala de inversão térmica, né, essa inversão térmica, a gente vai acontecer o quê? O ar quente ele vai subir, o ar frio desce. Só que como está poluído e o ar frio ele é mais denso, né, ele o quê? Ele não consegue subir e o ar quente não consegue descer. Então, o movimento rotatório, né, o ciclo de subir e descer de ar frio e ar quente, ele fica meio que parado, e o ar frio fica aqui. Como ele é mais denso, mais pesado e está parado, não tem como se dispersar, a gente consegue ver uma camada preta, né? Uma camada cinzenta no local onde está acontecendo a inversão térmica, né? Esse fenômeno da inversão térmica ele pode ocorrer durante todo o ano, porém é mais evidente no inverno, quando a camada de ar quente que aprisiona o ar frio próximo à superfície surge em níveis mais baixos da atmosfera. E a gente consegue enxergar a inversão térmica também em cidades que são mais industrializadas, né? Então aqui como vocês podem ver nessa imagem, por exemplo, ó, aqui a gente tem um processo de poluição muito elevado, né, muito alto. E aí aqui a gente consegue ver isso aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que o processo de inversão térmica. É o ar, né, mais denso. Isso aqui é poluição. A partir do momento em que você inala, né, seu processo respiratório, você coloca esse ar para dentro, você está colocando por questões, produtos tóxicos dentro do seu corpo pelas vias aéreas. As inversões térmicas, elas são perigosas em regiões industrializadas e nas cidades com grande circulação de veículos. É possível observar que a fumaça das chaminés e dos veículos não se dispersa na vertical, como na situação normal, e a cidade parece envolvida por neblina escura. A concentração de poluentes no ar fica alta, o que pode ser agravado pelo fato de o ar ser naturalmente mais seco no inverno em algumas regiões. Esse quadro leva a vários problemas de saúde, principalmente respiratórios, muitas vezes relacionados a reações alérgicas.
E aí, quais são os principais poluentes do ar, né? Bom, primeiramente a gente tem que saber que a energia é o que faz as indústrias e os veículos funcionarem. Então, grande parte dessa energia, né, que é necessária nos dias de hoje, ela é obtida a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, eu preciso de energia para me alimentar, quer dizer, eu preciso me alimentar para ter energia, eu preciso da energia para me movimentar, eu preciso da energia para um carro se deslocar, né? Então, a grande parte do nosso dia a dia, ela é dependente de energia. E essa energia, ela vem de combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo, como gasolina, óleo diesel, gás natural ou carvão. E aí a reação de combustão não libera somente a energia, que é o que a gente, o principal objetivo, né, mas são produzidas também substâncias como o gás carbônico e o vapor de água. Na queima dos combustíveis mais comuns, como a gasolina, o óleo diesel e o carvão, há também liberação de outros gases, como monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos gasosos, além de partículas sólidas, como poeira. Essas substâncias são consideradas poluentes atmosféricos perigosos para a saúde humana e para o ambiente. Então, quais são eles, né? A gente vai ter as partículas sólidas. Essas partículas sólidas, elas resultam da queima de combustíveis de indústrias e de automóveis com motor desregulado. São muito pequenas e podem ser inaladas. Em alguns casos, podem chegar às vasos sanguíneos. Nós temos o monóxido de carbono, que ele é incolor e inodoro, ou seja, incolor, sem cor, inodoro, sem cheiro, e resulta principalmente da combustão incompleta nos motores de veículos. Temos o gás carbônico, que é um dos principais gases de efeito estufa, que vem aí das queimadas, né, processo de queimadas, principalmente nós temos o ozônio, que forma-se pela reação dos raios solares com substâncias como dióxido de nitrogênio. Nós temos o dióxido de enxofre, que forma-se a partir da queima de óleo diesel e pode provocar a formação de chuva ácida e o dióxido de nitrogênio, que forma-se por meio de processos de combustão nos veículos, nas indústrias e nas usinas térmicas. Contribui para o surgimento da chuva ácida do ozônio. Aqui nesse quadro não tem o metano, mas a gente vai falar mais na frente, só antecipando um pouco. O metano também é um outro gás muito poluente para a atmosfera, tá? Principalmente em um processo lá do aquecimento global. Pronto, é o que a gente vai falar agora. Então, o aquecimento global, ele é um processo que ele é uma consequência de um efeito natural. Então, nós temos o efeito natural, chamado de efeito estufa, que é o que faz com que a nossa, né, nosso planeta Terra, ele tenha uma temperatura constante, então ele aquece a Terra. É um processo natural, porém está sendo intensificado e essa intensificação leva ao processo de aquecimento global, que é uma preocupação mundial, né? Uma preocupação ambiental mundial. E existem dois gases que estão ligados diretamente com, né, esse aquecimento global, que são o que é o gás carbônico e o gás metano. O gás carbônico e o metano, eles são componentes naturais do ar e eles ocorrem em pequenas concentrações na atmosfera. São importantes no efeito estufa, fundamental para a manutenção da vida na Terra. A concentração desses gases, no entanto, vem aumentando em escala global. Quando a concentração de gases do efeito estufa aumenta, o poder de retenção de calor pela atmosfera também fica maior, impedindo que grande parte do calor irradiado pela superfície terrestre retorne ao espaço. Esse fato é muito preocupante, pois a intensificação do efeito estufa tem sido apontado como o principal fator de aumento da temperatura média da atmosfera em todo o mundo, que é o processo denominado de aquecimento global. O metano tem ainda maior capacidade de reter o calor do que o gás carbônico, e com isso seu poder de aumentar o efeito estufa é maior. Então a gente tem uma maior preocupação com o gás carbônico, né? Mas o metano ele tem um efeito negativo maior que o gás carbônico. A elevação dos níveis de metano na atmosfera tem sido atribuída em parte à produção e ao transporte de gás natural, né? E em parte à atividade de micro-organismos que decompõem a matéria orgânica e liberam metano no meio. Estima-se que mais de 60% da emissão de gás metano na atmosfera derive da atividade humana, em especial da pecuária. Além disso, a atuação desses micro-organismos nos depósitos de lixo a céu aberto, chamados lixões, tem também sua importância.
O acúmulo de lixo e lixões ainda é realidade em muitos locais do mundo, inclusive no Brasil. Desse modo, um dos fatores que poderiam colaborar com a redução da liberação do metano é o tratamento adequado do lixo. Então, o que que acontece? O metano, ele é mais tóxico, né? Para o aquecimento global, ele é mais poluente, intensifica mais o processo do aquecimento global quando comparado com o gás carbônico. E o metano, ele vem principalmente de onde? Ele vem do processo da pecuária, né? Porque a gente tem lá que os bois, tanto um processo em que processo em que eles arrotam, ou então nas suas flatulências, é rico em metano, né? Além disso, a gente vai ter também lá nos lixões, né? Na verdade, o Brasil ele tem uma lei que proíbe ter lixão, né? Para ser instalado aterros sanitários. Nesses aterros sanitários, vai fazer um tratamento adequado desse lixo, ele vai fazer um armazenamento adequado, e o metano produzido é captado, gerando outro tipo de energia, principalmente a eletricidade. Só que aqui no Brasil a gente não tem ainda, né? Então, a gente tem muitos lixões, e esses lixões, eles são simplesmente assim, um lixo jogado diretamente ali no solo, em contato direto. E ele produz esse gás, e esse gás vai estar sendo liberado para a atmosfera e vai estar sendo, vai estar contaminando o solo, já que não existe uma camada de proteção entre o lixo e o solo, né, que no aterro sanitário a gente observa. Algumas das consequências que têm sido atribuídas ao aquecimento global são as alterações no clima, elevação dos níveis dos mares, intensificação de períodos de seca e de ondas de calor, aumento das inundações, aumento da intensidade das tempestades tropicais, extinção de espécies animais e de plantas, derretimento das calotas polares e da neve permanente dos picos das montanhas elevadas, como nos Alpes e nos Andes. O estudo das mudanças climáticas é feito por diversos órgãos e pesquisadores de várias universidades do mundo. Em 1988, por iniciativa da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, e da Organização Meteorológica Mundial, foi criado o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é chamado de IPCC. A gente sempre vê isso nos jornais, quando vai falar alguma coisa sobre aquecimento global, sobre alguma coisa relacionada a condições climáticas mundiais, a gente sempre vê o jornalista falando IPCC, com o objetivo principal de divulgar estudos referentes a mudanças climáticas, em especial ao aquecimento global. Nas últimas décadas, muitos países, incluindo o Brasil, firmaram acordos internacionais para a redução da quantidade de gás carbônico liberado no ar. As emissões de gases do efeito estufa em uma região podem afetar outros países. Como sabemos, a atmosfera é dinâmica, havendo deslocamentos, principalmente por ação dos ventos. Além das questões climáticas, o desmatamento causa outros problemas ambientais sérios, como a perda de habitat de muitas espécies de animais e de outros seres vivos. Outras medidas que visam diminuir a emissão de gases do efeito estufa e poluentes no geral, especialmente em âmbito individual, são o uso do transporte público e cobrança do governo por melhorias nesse tipo de transporte, fiscalização governamental sobre as indústrias, por exemplo, exigência de filtros nas chaminés, aplicação de filtros e catalisadores em automóveis, cobrança do governo por mais áreas verdes nas cidades e reflorestamento, redução no consumo e descarte adequado dos resíduos. E aí, para a gente finalizar, né, aqui a gente tem uma análise feita da qualidade do ar e da saúde humana. A qualidade do ar ela é medida por meio de um índice calculado com base nas concentrações de diversos poluentes. Qualidade do ar boa, né? Com relação ao efeito na saúde, praticamente não há risco à saúde. Qualidade moderada, a gente vai ter pessoas de grupos sensíveis, crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e cardíacas, né? Pode apresentar sintomas de tosse seca e cansaço. Ruim, toda a população pode apresentar sintomas, né? Muito ruim, toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas. E péssima, toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares e aumento no número de mortes de grupos sensíveis. Bom, gente, era isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente na plataforma, ou então tire dúvidas com a gente em sala de aula, tá? Não esqueça da atividade da plataforma Wake. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.